Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais um vídeo sobre o Folion e vamos fazer algo bem interessante. Nós vamos criar um mapa de calor, ou seja, um heat map com os municípios brasileiros. O primeiro passo, então, é ter uma matriz de dados, ou seja, uma tabela com os municípios, a latitude e a longitude. Para isso, então, nós vamos utilizar o IBGE, mas você pode conseguir essa informação em outros lugares. Eu sei que o Correios possui uma, uma base de dados que é paga, que ele informa justamente o CEP com a latitude e a longitude. Então, com essas informações, você pode montar uma tabela chegando nos municípios. Você também pode utilizar o Google Maps API para conseguir essas informações ou outras bases que você conhecer. No caso, nós vamos utilizar aqui do IBGE. Então, para isso, eu vou deixar esse link na descrição. Você tem aqui o site, às vezes ele demora um pouco, depois do momento que você clica, então não se assuste se eu clicar aqui, ou se você clicar e demorar um pouco para abrir. Você vai clicar então em Organização do Território, Estrutura Territorial e depois Localidades. Aqui você pode baixar a base de três maneiras, utilizando geomedia.mdb, Google KML ou Shapefile SHP. E aqui ele dá dois arquivos com algumas informações sobre os arquivos que nós temos aqui. Dependendo da aplicação que você vai utilizar, uma base vai ser melhor do que a outra. No nosso caso, nós vamos baixar justamente do Geomedia. E aí você clica aqui e ele vai baixar. O interessante desse link é que além de ter acesso aqui aos dados de geociências e estatística no mesmo local, você tem os 20 mais baixados. Mas se você não lembrar aqui o link para fazer o download, basta você entrar no Google, digitar IBGE, entra no site do IBGE, vem aqui em Geociências e clica em Downloads. Depois, o mesmo caminho. Organização do território, estrutura territorial, localidades, e aí vai ter o arquivo aqui justamente geomedia_mdb, e aí você faz o download. Depois que você fizer o download, então, você vai ter o arquivo aqui na sua pasta, você vai abrir. Você tem que ter, então, o Access, que é do Office, e aí você clica duas vezes no BR_localidades. Clicando, você tem aqui toda a tabela dos municípios, então tem aqui o nome do distrito, nome do município, o que ele é, qual a categoria, se é uma aldeia indígena, um AUI, uma cidade, um lugarejo, núcleo povoado, projeto de assentamento ou vila. E aqui nós temos a informação mais importante, que é a longitude e latitude. Então, para filtrar os municípios, você ou vem aqui e marca justamente, desmarca todos e deixa só a cidade, ou você vem aqui em CD underline nível e marca somente um, que são justamente as cidades. Então, você vai ter aqui justamente os 5.565. Essa base aqui é de 2010, então de lá para cá, alguns municípios já foram criados. Eu acredito que não mais do que 10 foram criados. Então, existe uma diferença, assim, realmente da quantidade que existe hoje no corrente do que existia em 2010. Mas os maiores municípios já existiam em 2010, então você não tem que se preocupar tanto. Então você vai copiar as informações. Para copiar, basta vir aqui, ó, você copia e cola numa tabela do Excel para facilitar o trabalho. Então eu já fiz isso, tenho aqui, vou abrir a tabela e eu deixei somente as informações que eu quero. Então eu criei aqui localidade UF, e aqui na localidade UF eu fiz manualmente, então concatenei essa informação com essa separado por uma barra. E temos aqui então a longitude e latitude. Vamos então aqui no código que nós já tínhamos anteriormente. Com essa informação, nós não precisamos alterar nada e ele já vai criar o nosso mapa. Depois, nós temos que alterar aqui o zoom e o local que o mapa abre por padrão. Mas por enquanto, vamos rodar aqui dessa maneira. Rodou. Vou vir aqui no nosso mapa, vou atualizar. E olha que interessante, eu já tenho aqui então a marcação de calor do Brasil inteiro. Eu vou fazer o ajuste então dele abrir no local certo e ter o zoom correto. Então eu vou vir aqui no Google Maps, vou selecionar uma região aqui mais ou menos central do Brasil, como aqui, e vou copiar a latitude e longitude. Vou colar aqui no nosso arquivo. E vou alterar aqui o zoom de start, vou colocar 5. Vou rodar novamente. E vou atualizar aqui. Olha que interessante, então. Aqui tá bom. Temos aqui então um mapa de calor com todos os municípios brasileiros. Você vai olhar, nossa, meu Deus, por que eu vou
utilizar essa informação? Bom, realmente, com esse zoom aqui, você não consegue ter muita análise. Mas se você já dá um nível de zoom, você consegue ter uma análise bem interessante. Por exemplo, rodeando aqui um pouco o Brasil, nós já conseguimos ver que Fernando de Noronha aqui é a cidade, o município distante, mais distante de qualquer outro município aqui do Brasil, somente analisando, né? Porque a distância aqui é maior do que qualquer outra distância de um município com o outro. E o segundo município mais distante de outro, muito provavelmente é esse daqui, ó, que no caso é o Novo Progresso, que fica aqui no Pará. Por quê? Porque a distância dele até encontrar outra bolinha é maior que existe. Por quê? Porque a distância desse aqui para esse é mais perto do que desse para esse. A gente consegue ver aqui, ó, visualmente isso, que essa distância aqui é menor do que essa daqui. E no restante do Brasil não existe nenhum outro com essa distância. Aqui no norte tem esse que está com esse, mas ele está junto, está tocando aqui, então também não é. Então, muito provavelmente, se nenhuma análise, Fernando de Noronha é o mais distante, depois vem aqui o Novo Progresso, e depois vem esse aqui, que no caso é Jacareacanga. Então, bem interessante já com uma análise utilizando o mapa de calor. Então, visualmente, nós conseguimos inferir algo. Outra coisa que nós conseguimos ver é que essa região aqui norte do Brasil é bem pouco, tem menor incidência de município. Justamente porque tem regiões aqui enormes, ó, que não tem nenhum município em volta. Já aqui mais no sul, praticamente não tem nenhum espaço que não tenha uma grande incidência dos municípios. Dando zoom, então, outra coisa bem interessante que nós vemos é o seguinte. Aqui no caminho de São Paulo, que é aqui, até o Rio de Janeiro, que no caso fica aqui em cima, ó, tem então uma rodovia aqui. E justamente onde passa a rodovia é uma região que temos uma maior incidência justamente dos municípios. Isso é bem lógico, né? Porque tem que ter necessidade das rodovias justamente para existir os municípios. Não existia um município no meio do nada. Então, já com o zoom assim, é bem interessante essas análises. Você pode se perguntar, por que é interessante utilizar então um mapa de calor para tomar decisões de análise? É interessante, por exemplo, imagina uma empresa que vai abrir uma empresa que vai abrir uma fábrica, que vai vender produtos. Ela vai querer abrir essa fábrica justamente perto de uma região que tenha os seus consumidores, imaginando somente que seja somente uma fábrica. Então, se ela pode abrir essa fábrica no Brasil inteiro, e ela quer buscar assim uma região, utilizando aqui o mapa de calor, é uma maneira. Lógico que ela tem que fazer outras adaptações aqui, por exemplo, ponderar a população de cada um dos municípios. É possível fazer isso utilizando lá o peso que nós podemos utilizar aqui dentro do folio. Mas é uma das análises que a empresa pode fazer. Outra coisa que eu vou fazer aqui então, vou voltar aqui no nosso código e vou diminuir aqui o tamanho das bolas. Eu vou deixar aqui o padrão, eu vou deixar 25. Ele vai atualizar, vou rodar aqui. Ó, conseguimos ver que o tamanho das bolinhas aqui já diminuiu. E a análise que você vai ter vai depender exatamente do que você precisa fazer. Às vezes é mais interessante deixar com as bolinhas menores ou maiores. Vou vir aqui novamente, vou fazer outra alteração, vou deixar no tamanho 5. No 5, observe que como a bolinha é bem pequena, ela praticamente não fica vermelha aqui, não fica na realidade, nem com zoom bem longe, ela nem chega a ficar vermelha. Voltando aqui, vamos botar então 15. Nós temos aqui já outro tipo, com as bolas um pouco maiores, que elas já ficam vermelhas. E o óbvio aqui, né, é que como nós estamos marcando somente os municípios brasileiros, só existe marcação dentro do Brasil. Então nós conseguimos ver aqui justamente, dependendo do que você quer fazer, é mais interessante deixar com mais um ou menos um, menos um, e também alterar o tamanho das marcações. O interessante é que nós marcamos aqui o Brasil inteiro e mesmo assim o Folium apresentou um resultado bem bom. Por quê? Muito bom. Porque o mapa aqui não trava, então posso mexer, vocês estão vendo que ele até demora um segundo, vamos dizer, para ele deixar tudo pronto, mas não demora. E também aqui quando nós rodamos o código,
é bem rápido, não demora muito. Ó, eu rodo e logo em seguida ele já cria o mapa. Vamos comparar aqui, então, o código também que nós fizemos utilizando o for. Eu vou comentar, então, essa linha aqui e vou deixar aqui o código que nós utilizamos no for. Vou rodar. Então, eu rodo e logo em seguida também ele já executa. Então, os dois aqui apresentam um resultado muito bom. Mas eu acredito que, utilizando aqui esse comando, ele vai ser mais rápido do que se utilizando o for. Então, eu vou rodar aqui novamente. Vou deixar, então, 20. Rodar aqui pela última vez. Porque você consegue ver o mapa e pensar como que você pode utilizar no seu caso. Bom, então nesse vídeo nós vimos como que nós podemos criar um mapa aqui do Brasil, um mapa de calor de todos os municípios brasileiros de 2010, utilizando o Folio. Deixa nos comentários como que você pensa em utilizar isso. Outra coisa bem interessante que nós podemos ver aqui é, olhando aqui as regiões que estão mais vermelhas. Por exemplo, aqui ó, bem no Acre, essa região aqui da capital tem bastante incidência de município. No Amazonas, a mesma coisa que em Manaus. Só que já em Rondônia, não. Porto Velho é a capital, mas a maior incidência é aqui perto de Ji-Paraná, nessa região de Ji-Paraná. E aí você pode analisar isso também para os outros municípios. Então deixa nos comentários o que você acha que poderia utilizar esse mapa de calor no seu projeto. E outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais.